Até agora eu acertei que o Bitcoin ia derreter, desde aquela vela semanal de novembro que eu comentei com vocês, quando a gente perdeu a média de 50 semanas e a super trend semanal virou para baixo. No último vídeo que eu gravei sobre a queda do Bitcoin, eu comentei que ele poderia parar na região de 74, que provavelmente ele iria parar, mas que o fundo de fato seria na região de 68. Mas com tudo que está acontecendo agora no mercado e principalmente com o que eu tenho visto com as pessoas que estavam bullish, eu acho que a gente pode estar formando fundo nessa região. E eu já vou explicar isso para vocês. Vamos olhar aqui a tela. Então eu estou aqui no gráfico do Bitcoin. Vamos colocar o semanal. Deixei o mouse bem grande aqui para a gente poder ver com mais facilidade nos vídeos, tá? Então olha só, o semanal, o que ele está fazendo, né? Essa aqui é a média de 100 semanas. Eu comentei com vocês que quando perde é quando o consenso do mercado de fato acredita em bear market, né? Então a semana passada que fechou ontem perdeu e perdeu com muito gosto. Essa semana, inclusive, já rompeu a mínima da semana passada, praticamente confirmando esse rompimento. Mas olha onde ele parou, né? Exatamente onde eu falei para vocês que ia parar na região de 74 mil, né? Então se a gente pega aqui uma linha de suporte, coloca aqui nessa máxima aqui, ó, região de 73.900, podemos até ajustar para ficar 74 exato aqui, mas olha só, é o topo dessa região de acumulação aqui, de distribuição, melhor dizendo, né? E aqui é o fundo dessa região de correção semanal, né? Exatamente aqui no 74, aquela correção que houve em março do ano passado. Agora ele segura aqui temporariamente. Segundo o Price Action, o que precisaria acontecer para a gente reverter isso, né? Para ele voltar a ser bull market, apesar de que, como a gente sabe, né, o Bitcoin, sempre que perde a média de 100 semanal, despenca, né, e vai para o fundo do bear, né? Então, voltar acima da média de 100 depois de ter confirmado o rompimento é algo raro e não é tão normal de acontecer. Mas o que poderia acontecer aqui para a gente retomar a alta nesse momento seria a gente fazer um topo mais alto que esse topo semanal aqui, né? Segurar, formar um fundo duplo semanal e fazer um topo mais alto que esse topo aqui na região aqui, ó. Vamos pegar essa máxima, ó, região dos 98 mil. Então, fazendo um topo semanal mais alto que os 98 mil, voltando e segurando na média de 100 semanas, né, essa média verde, a gente poderia dizer que voltamos a ter bull market. Por enquanto, o Price Action só indica queda, né, não indica nada além de queda, e eu acho que a gente pode vir testar a média de 200 semanas aqui na região dos 68 mil dólares, que eu comentei com vocês, que é exatamente a região do topo do último ciclo, né? Se a gente pega aqui o último ciclo, olha só, semanal, né, aqui, região do último ciclo aqui, pegar esse topo histórico aqui anterior, a gente vê que o topo histórico está exatamente na média de 200 semanas. Mas a média de 200 semanas não costuma ser fundo de ciclo de bear market, né? Olha só o que aconteceu da última vez. Da última vez ele veio aqui, perdeu a média de 200 semanas e caiu. E caiu quanto? Caiu aqui exatamente, ó, 42,5%. E o anterior aqui? Também perdeu a média de 200 semanas, né? Vamos ver quanto que ele caiu depois que perdeu. 25% desde que perdeu aqui no ciclo de 2017. O outro eu nem vou ver porque já é muito antigo, né? O Bitcoin não tinha liquidez nessa época aqui, 2015. Então vamos pegar aqui quanto que ele poderia cair, supondo que ele caia os 40% que caiu no último ciclo, desde a média de 200 semanas. Ó. Seria até a região dos 40 mil dólares, 39 mil dólares. Eu não sei se chegaria a cair tanto, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin costuma segurar na região do topo do último ciclo, né? Olha só, então aqui ele segurou na região dos 18 mil, que seria o último ciclo anterior, ele chegou a corrigir até os 15, né? Caiu só um pouquinho abaixo do topo do ciclo de 2017 no bear de 2021. Então aqui eu acho difícil ele cair muito abaixo dos 65 mil dólares, né? Apesar de que os 42% da média de 200 semanas seria aqui na região dos 40. Outra tese que reforça essa possível fundo de bear market aqui na região dos 40 mil, se a gente pega a retração de FIBO dos últimos ciclos, ó, vamos pegar aqui desse ciclo de 2018, aqui, do fundo do bear aqui de 2018, até o topo de 2021, 2022, ó, o Bitcoin costuma cair mais ou menos até a região do 786, na região do 786 de FIBO, da pernada de alta do ciclo de alta, né, do ciclo bull. Então, se a gente pega esse ciclo aqui, foi assim, esse último ciclo aqui também, que fez topo em 2017, ó, foi basicamente a mesma coisa, ó, caiu um pouquinho abaixo da região do 786, e se a gente pega o ciclo atual, o 786 seria exatamente nos 42% a partir do rompimento da média de 200 dias. Então aqui eu começo a ficar um pouco preocupado que a gente possa de fato cair até a região dos 40 mil dólares, apesar de não acreditar nisso muito veementemente. Na minha opinião, ele vai segurar aqui na média de 200 semanas branca, talvez cair um pouquinho, fazer um bear trap aqui e voltar a subir. É o que eu acredito, né? Talvez testar essa região desse fundo semanal aqui na região dos 55, quem sabe. Mas eu tô começando a ficar bullish. Tô começando a ficar bullish com o mercado, sabe por quê? Porque muita gente começou a ficar desesperada. Muita gente que tava muito bullish começou a acreditar em bear market. E esse é exatamente o que o Smart Money quer
fazer nas pessoas, ele quer fazer as pessoas desistirem, ele quer fazer as pessoas venderem no prejuízo para ele comprar e começar a subir. Então eu acho que a gente pode ter uma formação de fundo semanal aqui nessa região de 74, ou talvez até no mensal. Essa tese ela pode ser confirmada, né? Porque aqui a gente tem essa região, essa região aqui de fundo mensal, a gente pode estar fazendo um fundo duplo mensal nessa região aqui. E eu comecei a acreditar nisso não tanto com base no price action, né? Porque pelo que eu comentei com vocês acabaram de ver, eu acho que a gente pode cair abaixo da média de 200 semanas aqui branca, ou talvez até a região dos 40 mil dólares no pior cenário. Mas considerando o sentimento do mercado e o que eu tenho visto, pelo menos na minha bolha aqui, é que o povo começou a ficar desesperado, o povo começou a vender no desespero, começou a vender no prejuízo, começou a acreditar em bear market. E quando isso acontece, pode ser fundo, apesar de estar contra o que a gente vê no price action. Então, se a gente tiver uma formação de fundo mensal aqui, formar 1, 2, 3 de compra, formar um pin bar mensal, para que de fato volte acima dessa média de 100 semanas aqui, cara, eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Inclusive, eu até comprei um pouco aqui nessa região de 74, tá? Voltei a comprar um pouco aqui para aproveitar essa queda, porque eu acho, como eu comentei com vocês, né, na minha opinião, não vai cair muito além de 68. Então, já comprei um pouco 64 e se vier fazer aqui um fundo perto dos 68, 65, eu compro mais. Mas isso principalmente por conta do sentimento do mercado que eu tenho visto, tá? Principalmente por conta disso, não tanto por conta do price action, pelo que eu acabei de comentar com vocês aqui. Outro ponto que a gente pode analisar aqui é com relação ao meu indicador de estruturas de mercado. Eu vou traçar aqui um canal que pega exatamente aqui dessa região de suporte aqui, ó, do 74 mil, até o fundo semanal anterior aqui na região dos 80, ó, olha só. Então tá aqui o canalzinho origem, né, pra gente traçar o indicador. E olha o que acontece quando a gente joga as projeções, né? Vou ativar aqui 7 projeções. Dentro dessas projeções, a gente vê que ele se comporta muito bem, né? A gente vê aqui uma região de suporte, região de resistência, região de suporte no canal de cima, região de resistência na linha de cima da projeção. E com base nisso, a gente pode procurar possíveis regiões de fundo. A gente vê que a região de 67, ó, que é praticamente a região da média de 200, conflui aqui, né? A média de 200 em 68 e essa projeção do canal em 67, né? Então isso aqui pode ser uma região forte de suporte para segurar. Teria um canal inteiro para cair aqui ainda, da região de 74 até a região de 70. E depois seria essa região de suporte aqui embaixo, né? Dos 53. Lógico, poderia também parar nessa linha central aqui. Mas usando aqui o indicador de estruturas, eu acho que a gente vai segurar aqui nessa região de 68, com possibilidade da gente talvez testar a região de 53. Mas eu acho difícil, eu acho que chegar no 53 já seria fundo de bear, assim, extremo. Eu acho muito difícil a gente chegar nessa aqui nos 40 mil dólares aqui embaixo. Ó. Seria uma queda muito violenta, cair até os 40 mil dólares. Eu não acho que vai acontecer. Se a gente pega essa queda, né, vamos ver, ó, até a região de 55, seria 57, até os 40 seria praticamente 70%, né? É o que o Bitcoin costuma corrigir em bear market, né? Mas eu tô um pouco enviesado, vou ser honesto aqui, vou ir um pouco contra a lógica de que eu acho que não vai cair até os 40 no fundo desse bear. Eu acho que vai segurar, ou segura no 68, ou segura no máximo ali na região de 53, né? 53, 54. Não acho que chega até 40. Mas essa é só a minha opinião. E esse indicador de estrutura de mercado aqui eu já liberei de graça para quem pediu, mas a partir de agora, quem quiser ter acesso a ele, ele vai ter um custo único que você vai ter acesso para sempre e vai ser bem baratinho, tá? Então é só me inscrever lá no Instagram se você quiser. E se você quiser acompanhar toda essa saga que eu venho falando que a gente já tá em bear market desde novembro, eu vou deixar o vídeo aqui para você clicar.